Falar sobre os narcisistas tem se tornado comum. Primeiro porque identificamos que esses padrões que vivemos, muitas vezes manipulações, mal-estares que vivemos com algumas pessoas, se encaixam muito bem na descrição dessa característica, o narcisista, o narcísico. Então, está tendo mesmo uma procura maior por entender esse quadro e, nesse sentido, as especificações vão tendo que ganhar também explicações para que tudo fique claro e para que possamos entender com que pessoa, com que quadro estamos lidando. O narcisismo é uma característica e hoje nós vamos especificar quando essa característica está dentro de uma psicopatia, dentro de um perfil psicopata. Eu vou explicar muito bem isso, são palavras difíceis e são palavras cheias de significados, mas é fácil de entender, eu vou ser o mais didático possível. Mas fato é, teremos que entender melhor como que estas características e estruturas se dialogam e que mal elas podem nos fazer. E para entendermos isso, vamos passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a estrutura psicopata, depois, a frieza como arma e, por último, a defesa possível. Com esses pontos, nós vamos entender muito bem o que é esse narcisista psicopata. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Essa é a forma que você me ajuda a continuar indo em frente. E aqui na descrição tem um link que você vai conhecer minhas outras redes sociais e também pode conhecer os meus livros. Então vamos lá. Olha aqui. A estrutura psicopata. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é uma característica e o que é uma estrutura, tá? Então vamos lá. A estrutura é de fato, vamos dizer, o solo de uma pessoa, de um personagem, né? O que eu quero dizer o solo? A base mesmo, né? Da onde nascem as outras coisas. A estrutura, de certa forma, determina muito que características possíveis vão poder aparecer, né? Do mesmo jeito que a gente fala, eu tenho uma ferida na estrutura, quer dizer, a minha ferida, o meu trauma de infância ali, quando eu estava me formando, aconteceu. Então tudo que eu vivo a partir dali, tudo que cresce da minha terra, tem um pouco desse machucado, passa um pouco por essa dor. Mas as estruturas podem ser múltiplas nas concepções humanas, né? E dentro das variações clássicas, a psicose, a perversão, a neurose, essas são as três, por exemplo, que Freud determinou nos seus estudos e o que baseia a psicanálise. Esses nomes já sofreram adaptações, mas esses são os nomes mais clássicos, tá? Quando nós estamos falando de um psicopata, é uma patologia dentro da estrutura da perversão. A gente não precisa entender esses detalhes, tá bom? Mas é só para a gente entender que tem uma estrutura ali e dali nasce uma patologia e que aí é associada ao narcisismo. Ou o que eu quero ampliar para ficar bastante claro é que, quando nós estamos falando de uma pessoa ser narcisista, nós estamos falando que ela é muito voltada a ela mesma, esse tom mais egoísta, essa energia social que vai muito mais para ela do que para os outros. E isso a gente pode usar para falar de uma pessoa que é mais voltada a ela, mas não necessariamente tem uma doença, tem uma patologia. Pode ser só uma mera característica. Aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito irritante, aquela pessoa é muito nervosa, aquela pessoa é muito calma, aquela pessoa também é narcisista. Pode estar dentro dessas características que a gente olha e percebe no outro. Agora, o psicopata, ele é narcísico já fundamentalmente, porque a estrutura perversa, que é da onde nasce a patologia da psicopatia, é uma estrutura que, na sua condição, é sempre narcísica. Para explicar isso mais profundamente, a gente precisaria ampliar muito, talvez com essas palavrinhas você possa fazer sua pesquisa, se você se interessar. Mas é fundamental nós entendermos que há uma evolução das estruturas. Quando nascemos, nossa estrutura ainda é muito precoce, muito primitiva, a gente está no que a gente chamaria de uma estrutura da psicose, digamos assim. Isso vai amadurecendo com o nosso desenvolvimento até se tornar essa estrutura da perversão. Não leva essa palavra para os clichês, tá? Perversão socialmente há uma distorção do significado. Não faça essa associação. E por último, a neurose. Para a psicanálise, os neuróticos seriam o mais evoluído possível, onde normalmente todos nós estamos, tá? Enfim, mas aí vale uma pesquisa mais profunda para cada etapa dessa. Então aí o perverso seria dentro da segunda camadinha, né? E essa é uma camada onde estruturalmente o ser consegue compreender que existe uma outra pessoa. Diferente da psicose, que é a primeira. A psicose, o outro é um outro. Tanto faz se é uma caneta ou se é uma pessoa. A relação que ele tem com essas duas coisas é a mesma.
Uma pessoa, uma caneta, eu trato do mesmo jeito. Já na perversão, que é o que a gente está falando aqui, falando de estrutura, hein? Não vamos nos esquecer. Nós estamos falando sobre o entendimento de que uma caneta é um objeto, uma pessoa é um ser humano, mas há uma frieza extrema sobre aquele personagem. Ele não se relaciona com empatia sobre essa pessoa. A neurose, claro que isso completaria, porque aí já tem a empatia, já tem a falta, já tem a necessidade de vínculo e tal. Então estamos aqui no meio. Eu reconheço que o outro existe, mas não tenho empatia, não tenho afeto, não tenho uma relação afetiva e de necessidade pelas relações sociais, né? Inclusive, essa é uma estrutura que também se fala das patologias antissociais, né? Então, tem uns nomezinhos aí que vão variando. Vamos voltar, para a gente não se perder muito. Então, o psicopata está dentro da estrutura perversa. E o psicopata, então, nesse sentido, nessa característica, nesse formato antissocial de ser, ele é muito manipulador pelos estudos, né, que a gente tem, pelos entendimentos, pelas pesquisas. Ele tem a característica da manipulação, tem a característica do narcisismo. Então, quando nós estamos falando do psicopata, nós já, como eu disse, estamos já falando de narcisismo, e essa é uma estrutura onde o prazer desse personagem, o prazer dessa pessoa está em atender seus desejos e suas necessidades, e também está sobre o seu desejo o ato de manipular, ou seja, a manipulação ela não é só um meio do caminho para se alcançar alguma coisa. A manipulação já é o prazer dessa pessoa, o percurso já é prazeroso, né? Porque, mais uma vez, o narcisismo é tão grande, tão potente, que tudo que diminui o outro e eleva esse ser, eu estou te sacaneando, eu estou conseguindo manipular, eu estou passando essa pessoa para trás, já é de um prazer gigante. Então, imagina um narcisismo onde a existência de vida se faz realizada a partir da ideia de que eu me alimento, é tudo para mim, é tudo sobre mim. Então, naturalmente, essa é a estrutura da psicose. É grande, né? Da psicose não, até errei agora, a estrutura da perversão, que está o psicopata. Então, veja quão complexo que é, mas é importante a gente ter entendido isso, talvez volte um pouquinho aí para entender de novo. Agora a gente vai simplificar e ir para a prática e os próximos pontos vão ser mais fáceis. Então tá aqui. Segundo ponto, a frieza como arma. Vamos entender isso. Se ele não tem empatia pelo outro, pelos outros seres vivos, ele não tem uma relação afetuosa sobre isso, naturalmente ele está blindado das condições emocionais que tanto nos instabilizam, né? Desestabilizam, nos deixam instáveis. Ou seja, eu não fico chateado no sentido de sentindo falta do outro, no sentido de sentir falta de alguma coisa, de amar alguém, né? De querer construir coisas que envolvem outras pessoas. Não tem isso, e é uma coisa que mexe com a gente mesmo, né? Então, se ele consegue se abstrair, né, de todo esse emocional e só ser uma lógica, ele tem uma arma imensa na mão, né? Porque nós, muitas vezes, não conseguimos ser tão lógicos e racionais porque nossa emoção está dentro, e é um ingrediente importante. Então, a frieza como arma é fundamental. Essa frieza talvez não seja tão externada, porque lembra da manipulação? Talvez ele queira parecer que não é uma frieza, que não é isso que está acontecendo. Mas por dentro é sim. Isso dá toda a condição dele fazer todos os passos, né? Tem aquela coisa calculista, né? Que age friamente calculado, que dizem assim, porque de fato, para a gente tomar decisões tão lógicas que envolvem sentimentos, só não sentindo mesmo, né? Tem empatia que faz a gente brecar, tem o amor, tem a saudade, tem a culpa. Esse personagem não tem nada disso. Ele só faz o que precisa ser feito e assim ele é muito preciso nas estratégias. Então, enquanto, por exemplo, um neurótico está todo se embananando, está com culpa, está difícil, vem esse, faz as coisas certinhas para que tudo pare na mão dele, tudo seja como ele quer. Então, a frieza é uma arma imensa desse personagem que ajuda ele a manipular com sucesso, né, e a chegar nos desejos que quer com muita precisão, com muito foco, muita disciplina. Bom, e parece então que estamos diante de algo que é muito difícil de se proteger, né? Como que a gente vai entrar nessa, se defender disso, se tem um personagem capaz de de neutralizar, né? De se esquivar de coisas tão difíceis como as emoções, né? Mas aqui, nesse último ponto, eu quero trazer essa possibilidade, tá aqui, a defesa possível. E basicamente, bater de frente com esse personagem nunca é uma boa ideia. Porque o limite de estresse dele, o limite de exaustão emocional é muito mais longo, é muito mais tolerável do que aquilo que nós temos, né? Os neuróticos, os emocionais.
Quero dizer, enquanto você já está no seu limite emocional, já não está mais conseguindo agir com razão, está ficando bravo, está ficando irritado, tá surtando já, o outro ainda consegue manter a precisão e aí você nunca vai conseguir enfrentar isso, né? Então, a defesa possível é o ato de mudar a direção da vida. É ir para outro lugar, é desmanchar esse vínculo e sem querer buscar a razão, sem querer buscar a vingança, a compensação, porque não vai dar certo. Ou vai te demandar muito sofrimento. Pode ser que dê certo em alguma medida, mas é muito esforço, é muita demanda, porque você tem o peso das emoções acontecendo, o peso e a beleza, né? Mas nas brigas é um peso a mais. Esse outro personagem não. Então é mudar a direção, se desfazer disso. Entender isso de forma patológica ajuda a gente talvez perder algumas contaminações que esse tipo de relação pode nos trazer. Achar que a gente está sendo errado, que a gente está sendo inferior, que o outro é muito bom. Não. Veja que tem de fato uma estrutura aí que faz todo esse manejo e isso faz você então talvez olhar com um ar mais cético e conseguir se desmembrar um pouco mais fácil. Mas fato é mudar a direção e insistir na ausência dessa pessoa ou na ausência de investimento de energia nessa pessoa até que também ela desista. Porque se ela é narcisista, então, como a gente está falando, se ela busca toda essa atenção, aonde ela não tem de jeito nenhum, ela também uma hora acaba saindo, porque é o que ela precisa, é o que ela necessita, é o que ela busca. Deve ficar insistente, deve continuar manipulando, até talvez um estresse por não conseguir. Tome cuidado, mas vá se protegendo para as direções contrárias ou o mais longe possível desse personagem. Mude suas relações, mude suas rotinas, mude os vínculos. Se alguém próximo de toda forma, talvez o mais formal possível, o mais básico possível, mas não mais se misture emocionalmente com esse tipo de personagem, senão de fato você vai se enrolar completamente. É um pouco difícil para mim falar de estrutura aqui e para qualquer profissional porque é de fato um estudo muito longo, muito profundo e eu tentei simplificar aqui de uma maneira. Outros psicólogos, profissionais que olharem vão achar meio raso mesmo, mas eu quero aqui ajudar nossas pessoas mais populares, de todas as profissões, né, de todos os lugares do Brasil. Isso inclui pessoas que eu conheço, que não estudaram essa profissão, né? Então a gente tenta simplificar para tornar um pouco mais fácil a informação. Espero que tenha conseguido. Mas fato é, olhar para tudo isso, seguir as nossas pesquisas, faça a sua pesquisa também, sempre vai ajudar você a se colocar num rumo mais potente, mais saudável e justo com você mesmo, tá bom? Bom, quero agradecer imensamente pela confiança, te convidar mais uma vez a se inscrever no canal e curtir o vídeo. Comenta aqui qual é a sua história, você já passou na vida por um personagem como esse, já viveu alguma história? Divide com a gente, vai ser um prazer saber. E como sempre, eu desejo que você seja feliz, estamos no caminho certo. Um super beijo!